de oração. Queridos, vamos orar, vamos à presença do Senhor Jesus. Antes, queremos deixar uma rápida reflexão da palavra de Deus. Não podemos deixar de falar da palavra do Senhor Jesus, que é o nosso alimento, que é o nosso sustento. No livro de Josué, no capítulo 5, diz assim a partir do versículo 13: E sucedeu que, estando Josué perto de Jericó, levantou seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com seu rosto em terra e o adorou. E disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Queridos, na jornada do povo de Israel durante 40 anos, peregrinando no deserto, desde a saída do Egito, Deus sempre esteve com o povo, Deus sempre esteve guiando o povo. A Bíblia faz menção da nuvem que os guiava e da coluna de fogo que estava também como um guia para o povo de Israel. Sempre que a nuvem parava num determinado local, eles ali se estabeleciam, e quando a nuvem se elevava, era o sinal de que eles deveriam recolher suas tendas, o tabernáculo, e seguir aquela nuvem. E durante esses 40 anos, Deus foi tratando com o povo, Deus foi ensinando, exortando, mostrando que o povo deveria gestar em seu coração a dependência de Deus. A gente vê isso nitidamente até no alimento em que o povo comia, e o próprio maná, perdão, que era oferecido ao povo todos os dias. E quem pegava pouco não faltava, quem pegava muito, achando que não ia dar, ou que não pudesse cair maná do céu no outro dia, a comida estragava. Era Deus ensinando, dizendo: vocês devem aprender dia após dia a depender de mim. Depois da morte de Moisés, Josué é ele que conduz o povo, o sucessor de Moisés. E agora, um dos últimos momentos para adentrar a terra prometida e fazer a divisão das terras às tribos de Israel era a conquista de Jericó. Veja que quando eles chegam em Jericó, é o período, por exemplo, em que cessa o maná. Ou seja, Deus dizendo: cuidei de vocês durante 40 anos, oferecendo e ofertando alimento, inclusive o maná que vinha todos os dias, exceto o sábado. E agora, quando eles chegam nesta terra e eles conseguem comer do fruto da própria terra, diz que aí cessou o maná, porque agora essa alimentação vai depender do seu trabalho, do seu suor. Enquanto está no deserto, não dá tempo de plantar para colher, o solo é ruim, não tem água. Então, nesta caminhada, Deus vai suprindo. Mas quando chega no determinado local em que eu posso fazer alguma coisa, aí essa provisão milagrosa, misteriosa, ela vai acabar, porque eu posso fazer alguma coisa. E é esse processo da gente na terra que devemos entender que as coisas que Deus faz, eu não faço, porque são coisas que estão para além das minhas forças, da minha inteligência, da minha capacidade. Agora, as coisas que eu posso fazer, não vou esperar que Deus faça,
Eu tenho que fazer, é dever meu fazer essas coisas. Bom, o grande desafio agora era romper as muralhas de Jericó, que não eram pequenas. As cidades, a sua grande maioria, quando tinha condição e quando a cidade crescia muito, né? Eles faziam muros para proteger de invasores, né? Dos inimigos. E Josué é uma dessas, Jericó é uma dessas cidades que a Bíblia cita com essas muralhas tão altas, tão fortes, tão bem edificadas, e que um povo que vem do deserto não tinha nenhum material, não tinha nenhum instrumento, não tinha absolutamente nada que pudesse romper, que pudesse destruir ou abrir uma fenda naqueles muros. Então era impossível, né, romper os muros de Jericó. Mas eu quero me deter, queridos, no versículo 13 que nós lemos, que diz: estando Josué perto de Jericó, levantou os olhos, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha uma espada nua, ou seja, uma espada fora da bainha, uma espada na mão, nua. E aí Josué chega perto dele, vê aquele homem com uma espada na mão, e a pergunta de Josué eu tenho muitos homens, eu não consigo identificar todos, mas você é um dos nossos? Você é um hebreu? Você é um judeu? Ou você é um dos nossos inimigos? E aquele homem disse assim: não, eu sou o comandante do exército do Senhor. Olha só, Josué estava preocupado. Josué tinha essa preocupação, esse anseio de como é que vai romper as muralhas, como é que vai entrar. É a preocupação de um líder, é a preocupação de alguém que tem sob os seus ombros este peso, esta responsabilidade tamanha de conduzir este povo. Josué herda de Moisés um fardo, um peso muito grande de conduzir este povo, de estabelecer agora este povo na terra prometida. Foram 40 anos peregrinando no deserto, e Josué viu de tudo um pouco, aprendendo com Moisés, vendo a relação de Moisés com Deus, vendo como Moisés era um homem manso, vendo como Moisés era um homem que era intercessor, era um homem de oração, era um homem de comunhão com Deus, e era um homem diferente, porque o próprio Deus vai dizer que gostava de conversar com Moisés, mas não era assim de forma simbólica. Não, o que Deus diz, aqueles que invejavam Moisés era: as outras pessoas eu até falo por revelações, por visões, mas a meu servo Moisés eu falo como quem fala com um amigo. Como é que a gente fala com um amigo? A gente só fala sozinho e ele fica calado? É um diálogo. Um fala, o outro fala. Um pergunta, o outro responde. É um diálogo. São duas pessoas conversando, pergunta, resposta, uma explanação, uma interrogação, e vai-se ali uma conversa. E Deus diz assim: Moisés é o único que eu converso com ele como um amigo fala com outro, face a face. É eu falando e ele não está sentindo em seu coração alguma vontade, não. Ele está ouvindo a voz de Deus, Deus falando, conversando com ele, assim como ele fazia com Adão lá no Éden. Conversava mesmo com Moisés. De forma que essa intimidade era tão grande que quando Moisés subia ao monte, que descia, ele vinha de uma outra dimensão. Ele passou 40 dias sem comer. E ao quebrar as tábuas da lei, ele volta e passa mais 40. Então era uma intimidade tal que a proximidade com o espiritual, com esta dimensão divina, era tamanha que quando Moisés vinha, as pessoas não
conseguiam olhar para a face de Moisés pelo resplendor desta glória que ele trazia, deste contato com Deus. Dá para você imaginar isso? Nem a gente consegue ter um vislumbre de como seria isso. E Moisés tinha que usar um véu, até que no processo do dia a dia, do sujar os pés na caminhada, né, do estresse do dia a dia, dos aperreios do povo, aí essa glória ia se desfazendo. Veja como isso é tão forte e uma lição tão grande para nós. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, mas nós temos esta glória, nós temos essa unção, nós temos essa intimidade. Mas os problemas do dia a dia, a gente começa a focar, como Marta, nos problemas do dia a dia. O foco é na comida, em como servir melhor, em como fazer melhor, em como obter sucesso, dinheiro, em como ter uma graduação. Enfim, a gente vai focando tantas coisas, são as enfermidades, os problemas familiares, e a gente vai se afastando e essa glória vai desvanecendo da nossa vida. Moisés, todas as vezes que ia falar com Deus, tinha um tempo com Deus, ele voltava, o seu rosto resplandecia. E porque ele perde essa glória, ele vai perdendo essa fisionomia que reluz, porque agora ele vai se envolvendo com as coisas da terra, com os problemas da terra, com os estresses da terra, não é? Enfim, e Josué agora tem que suceder um homem deste. Veja o peso e a responsabilidade que ele tem agora de ser o líder. E neste momento crucial em que eles estavam a ponto de invadir Jericó, mas tinha o problema dos muros, talvez Josué estivesse muito inquieto, preocupado. Mas aí aparece este ser, este homem, um homem com uma espada desembainhada, um homem com uma espada nua. E a pergunta de Josué, sem entender quem seria este ser, quem seria esta pessoa, quem seria este homem: é tu um dos nossos? É soldado meu? Ou é dos nossos inimigos? A resposta dele é: sou o príncipe ou o comandante do exército do Senhor. Aí a gente diz, então era um anjo. Deus mandou um anjo, e aparições sobrenaturais era extremamente comum ao povo de Israel. O povo de Israel, principalmente nessa época aqui, vinham coisas tremendas. Então, uma teofania, a aparição de anjos era uma coisa meio que corriqueira no dia a dia desse pessoal. Mas a aparição deste homem aqui é diferente. Todos os aspectos. Ele vem com uma espada desembainhada, e a pergunta de Josué, serão dos nossos ou dos nossos inimigos? Ele diz: eu sou o príncipe do exército do Senhor. Até aí parece ser uma coisa corriqueira na vida do povo de Israel. Mas aí tem uma coisa impressionante. Josué caiu por terra e o adorou. Aí você já começa a pensar: quem é que recebe adoração? Quem é que pode ser adorado? Quem é que deve ser adorado? Quando você vai para as Escrituras, nenhum ser celestial, absolutamente nenhum ser celestial, ele vai receber adoração, porque ele é criatura. João, em Apocalipse, vai dizer que quando o anjo lhe trouxe revelações, e revelações tão grandes que eles caem aos seus pés para o adorar. E veja que aquele anjo ficou extremamente incomodado. Ele disse: não faças tal. Se fosse numa linguagem mais atual, seria assim: não seja louco, não me adore, eu sou criatura, eu sou conservo teu e de teus irmãos, adora a Deus. Portanto, nenhum anjo deve ser adorado, porque são criaturas, foram criados assim como nós. O único que deve ser adorado é o Pai,
Filho, Espírito Santo, que é Deus em 3 pessoas. São os únicos a qual a gente pode se prostrar e render glória, graça, louvor, adoração, porque este sim é aquele que não tem começo nem fim, o eterno, poderoso, o que criou todas as coisas nos céus, na terra, em todas as dimensões que possam existir. Este deve receber adoração. Moisés, quando viu a sarça ardendo e não se consumindo, quando ele chega neste local para ver o que acontecia ali, porque que aquela sarça continuava intacta, apesar da labareda de fogo, e a voz que ele ouve é: tira as sandálias dos teus pés, porque este lugar é santo, a presença de Deus, Deus está aqui. E o descalçar das sandálias é um gesto de humildade, de devoção. Aí quando você volta para esse texto, diz assim: Josué se prostrou com seu rosto em terra e o adorou. E o que é que este homem disse para Josué? Tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. Nenhum anjo, quando vinha trazer uma mensagem, ele dizia: olha, tira as sandálias dos teus pés, porque agora o lugar é santo. Não. Quantos anjos foram enviados para Daniel e nenhum deles disse: tira as sandálias dos pés, Daniel? Nenhum, porque todos eles são criaturas dos mais poderosos, que são classes angelicais. Nenhum tem este poder de dizer: tira as sandálias dos teus pés. Agora só há um ser no universo que pode dizer: tira as sandálias dos pés, porque o lugar aqui agora é uma outra dimensão, o lugar agora aqui é santo, te humilha aos meus pés. Quem está aqui diante de você é o Senhor, quem está aqui diante de você é o Criador, quem está diante de você aqui é a majestade divina, quem está diante de você aqui é aquele que é santo, santo e santo. Portanto, quem aparece para Josué aqui, segundo os mestres, os doutores, esta teofania do próprio Cristo. Do próprio Jesus na pré-encarnação, né? O termo mais apropriado seria Cristo, que é o ser eterno, ungido. É quem aparece para Josué, dizendo: eu sou o príncipe do exército do Senhor e estou aqui para pelejar por vocês. Que coisa maravilhosa! E como a gente aprende com isso? Que muitas vezes nas nossas preocupações a gente está tão focado nos problemas, nos muros de Jericó, de como atravessá-los e como vencê-los. E quando o príncipe do exército do Senhor aparece diante dos nossos olhos, a gente fica confuso, perguntando se é um dos nossos ou um dos nossos inimigos. Porque os problemas fazem com que eu diminua essa minha capacidade, esta minha sensibilidade de entender o que deveria ser para todos nós o mais óbvio possível, de que este príncipe sempre está do nosso lado, de que nos momentos mais difíceis da nossa vida a gente deveria gestar no nosso coração um sossego, uma paz, uma tranquilidade e dizer: mas o príncipe do exército do Senhor está comigo. Nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará à minha tenda. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido, porque Ele está comigo. Ele está com sua espada desembainhada, dizendo: não temas os muros, não temas os soldados, não temas o inimigo. Se é difícil, melhor para mim. Se fosse fácil, você faria. Se a tarefa é fácil, vá lá e faça você. Agora, se é impossível aos seus olhos, deixa com o príncipe do exército do Senhor, porque Ele pelejará por nós, Ele pelejará por você, e Ele está contigo nesta peleja, nesta batalha, em nome
de Jesus. Pai querido, Pai amado, te louvamos, bendizemos o teu nome, te agradecemos pela tua palavra e sabemos que o Senhor está conosco, do nosso lado, nos ajudando, guerreando as nossas batalhas, e certo estamos que somos mais do que vencedores por ti, Jesus. Continua ajudando cada lar, cada vida, cada família, no nome santo de Jesus. Amém.